Cuba, e era uma radionovela. A autora de A Usurpadora, Inés Rodena, viveu em Cuba até meados dos anos 60 e grande parte de suas novelas foi mostrada ao público pela primeira vez em versões para o rádio. A autora não botava muita fé em uma adaptação para a TV de A Usurpadora. Ela achou que seria muito difícil encontrar atrizes gêmeas ou contar com recursos técnicos para gravar as cenas de uma gêmea interagindo com a outra. A primeira adaptação televisiva de A Usurpadora foi ao ar na TV venezuelana nos anos 70. Gabriela Hispanic tem uma irmã gêmea na vida real, Daniela Hispanic, que é modelo. Daniela foi convidada pelos produtores da telenovela para aparecer em uma cena em que Paola e Paulina lutam fisicamente. A sequência teria sido muito difícil de conseguir por truque de câmera. A atriz Gabriela Hispanic já tinha interpretado duas mulheres idênticas em Como Tu Me Engana, mas as personagens não eram relativas, como em A Usurpadora. Ela desempenhou os papéis na última fase da história. Em 2001, Hispanic estrelou La Intrusa, da Televisa, onde mais uma vez assumiu funções similares de A Usurpadora, interpretar mulheres idênticas. Salvador Mejia Alejandre alcançava seu maior êxito nessa produção de 1998, onde ele se superou. Todos se apaixonaram por A Usurpadora, a favorita de muitos, uma novela que deu o que falar dentro e fora da história, a começar pela escalação da atriz principal. A primeiríssima cogitada foi Thalia, que não aceitou. Daí vários nomes foram cotados, até que Carlos Romero, o escritor da novela, sugeriu o nome de uma desconhecida, Gabriela Hispanic, uma venezuelana, ainda que vítima de alguns preconceitos por não ser mexicana e protagonizar uma novela no horário nobre. Gabriela Hispanic experimentou uma fama instantânea e merecida. A história era um remake de El Hogar que o Rouba com Angélica Maria, mas A Usurpadora superou a original. A novela atingiu recordes há muito tempo não alcançados, tanto no México quanto no Brasil, onde deu muita dor de cabeça ao Jornal Nacional. Os críticos brasileiros acabaram reconhecendo que a história da novela era empolgante, por isso atraía tanto público, justo pela magia do elenco e pela maneira que os personagens foram se desenvolvendo, já que gêmeas não é um assunto novo aqui no Brasil, mas A Usurpadora tinha algo especial. Essa foi daquelas novelas onde todos os personagens marcaram, e a família Bracho ainda é uma das mais recordadas das novelas. Isso acabou resultando em muitos destaques no elenco, a começar por Gabriela Hispanic, que brilhou como Paulina e Paola, a gêmea boa e má respectivamente, com todos os artifícios para diferenciar as duas, desde o figurino à voz. Ela evidenciou muito bem quem era uma e quem era outra, mas ainda que o público torcesse pela felicidade de Paulina, de quem ele gostou mesmo foi da exuberante Paola. Era meio óbvio, afinal, a malvada era bem interessante, talvez pela exagerada ingênua. Talvez pela exagerada ingenuidade de Paulina, que por muitas vezes não convenceu. Enquanto isso, Paola brilhava com suas maldades, sua sensualidade e sua risada inesquecível. A novela também marcou o regresso da grande Libertad Lamarque, a eterna rival de Evita Perón. As novelas mexicanas também tornou de Vovó Piedade uma personagem inesquecível. Foi uma personagem sempre muito atuante na história. Ao seu lado, Magda Guzmán, na pele da sofrida governanta Adelina. Juan Pablo Gamboa surpreendeu. Depois de ter vindo do bondoso Álvaro de Esmeralda, encarnou muito bem o malandro Willy, um verdadeiro canalha que, após tentar incendiar a fábrica Bracho, termina seus dias sozinho e atrás das grades. Também nas vilanias, Dominica Paleta como a sedutora Leda chamou a atenção, mas a grande atuação da novela foi a de Chantal Anderi, impecável na pele da atormentada Stephanie Bracho, uma mulher que refugiava-se em uma religiosidade doentia para esconder seus verdadeiros sentimentos, e aguentar a infidelidade explícita de Willy, seu marido. Chantal teve em Stephanie seu melhor papel em novelas. A novela ainda teve inúmeras participações especiais
como Núria Bages, Miguel de Leon, Irã Eori, Silvia Derbes, René Munos, Silvia Caus, Laura Zapata, Azela Robinson e Arturo Peniche, que viveu Edmundo Serrano, o advogado que tirava Paulina da cadeia e lutava por seu amor. Em vão, Arturo Peniche finalmente ficaria com Gabriela Hispanic em La Intrusa, projeto semelhante à Usurpadora. Sérgio Miguel como Carlinhos Bracho, Paola tinha toda a razão ao querer mandá-lo para um internato, como o momento em que ele se perdeu. O pior momento da novela, Fernando Colunga esteve fraquíssimo como Carlos Daniel, um personagem extremamente vulnerável. A Usurpadora fez tanto sucesso, que meses depois o público exigiu uma continuação. Os produtores de A Usurpadora, ao terminar a novela, ficaram com tanta saudade e tiveram uma ideia genial, fazer um capítulo que no Brasil foi esticado e viraram dois, contando a história da família Bracho um ano depois do casamento de Carlos Daniel e Paulina. Que surpresa que foi para os fãs brasileiros que nem sabiam da existência deste capítulo. Em dezembro começam as chamadas no SBT para Mas allá de La Usurpadora. Veio então o especial Mas allá de La Usurpadora, que também serviu para consertar o erro cometido no final da novela original. Apesar disso, uma novela boa é sempre uma novela boa e quando penso numa novela ótima penso em A Usurpadora. A Usurpadora é uma novela mexicana de 1998 e conta a saga de duas irmãs que foram separadas ainda jovens e se reencontram já adultas. A novela tem uma história intrigante e consegue excelentemente brincar com os estereótipos que existem nas novelas mexicanas. Todos os acontecimentos da trama parecem ser meras desculpas para closes fechados e frases de efeito proferidas de forma desincronizada com a dublagem. O enredo nem não era inédito. Aqui no Brasil mesmo já tínhamos as recentes Ruth e Raquel de Mulheres de Areia e Vivi e Fernanda, de Cara e Coroa. Sua primeira exibição no Brasil ocorreu entre 22 de junho e 9 de novembro de 1999, acompanhando o sucesso estrondoso da trilogia das Marias de Thalia. Apesar da infinidade de clichês embutidos Gabriela no enredo, Hispanic o sucesso disse que foi até rezou imediato para para que Thalia não aceitasse o papel. Ela também é a segunda maior audiência de uma novela no SBT. A trama já foi vendida a mais de 120 países e dublada em 25 idiomas diferentes. Na época que a novela estava sendo gravada, Gabriela Hispanic era casada a Miguel de Leon, ator que interpretava o milionário Douglas Maldonado. Eles se conheceram nas gravações de Como Tu, Ninguna, mas o casamento acabou terminando em 2004. Em uma coincidência digna de novela, em 2010, Gabriela Hispanic acusou uma ex-assessora de tentar envenenar a atriz e sua família. Maria Celeste Fernandes, uma jovem assistente com aspirações à atriz, foi condenada a 8 anos de prisão, mas graças à ajuda de uma inimiga pública de Gabriela Hispanic, a também atriz Carmen Salinas, que financiou um dos melhores advogados do México, ela foi libertada depois de 2 anos presa. A defesa se baseou na falta de provas oferecida pela acusação. Depois de ser solta, Maria Celeste, que quase conseguiu um papel na televisão, prometeu contar tudo o que passou na mão dos Hispanic em um livro que revelaria que Gabi seria lésbica e que ainda tentou assediá-la sexualmente. Segundo Maria Celeste, a acusação de envenenamento surgiu do descontentamento de ter suas investidas rejeitadas. Em comunicado de 2013, Gabi negou todas as afirmações da ex-assessora.
La Usurpadora é um remake de uma telenovela venezuelana La Usurpadora, produzida pela RCTV em 1972 e protagonizada por Raul Almundaray e Marina Baura no papel das gêmeas. Televisa já realizou uma versão desta telenovela em 1981 intitulada El Hogar que o Rob é produzida por Valentim Pimstein e protagonizada por Angélica Maria e Juan Ferrara. A produtora RCTV realizou em 1986 um remake desta telenovela intitulado La Intrusa, protagonizada por Mariela Alcalá e Victor Camarán. Em 2012, Univision realizou uma versão livre que levou o nome Quem Eres Tu, protagonizada por Laura Carmine e Julián Gil. Em 2013, a TVI realizou uma versão livre que levou o nome Destinos Cruzados, protagonizada por Alexandra Lencastre e Virgílio Castelo. A Televisa anunciou, em 2019, uma nova versão de La Usurpadora, em formato de série, para o México, protagonizada por Sandra Echeverría.